Vamos compartilhar um pequeno trecho da palavra de Deus que está em 2 Samuel, no capítulo de número 6. 2 Samuel, a partir do capítulo 6, do versículo de número 8. Vamos começar daqui. Diz assim a palavra do Senhor. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Até aí, irmãos. Eu quero repetir o que está no versículo de número 9, na parte B. Como vou conseguir levar a arca do Senhor? A pergunta é: como eu vou conseguir levar a presença de Deus? Porque a arca do Senhor é onde a presença de Deus se manifestava, a arca ficava no tabernáculo, ficava no lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar ali. Então, Davi, naquele impacto que ele teve, naquele momento, quando ele viu aquele homem sendo fuzilado praticamente ali, Uzá, porque quando os bois tropeçaram, aquele homem foi segurar a arca, e Deus considerou aquilo uma irreverência. Mas vamos entender melhor todo o contexto. Davi era o homem que foi chamado segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Davi ali já era rei, e ele já estava iniciando seu governo em todo Israel, não somente a tribo de Judá, mas todo Israel. E Davi, ele reinou por 40 anos. E esse homem, ele tinha um propósito no seu coração. Ele tinha muitas experiências de batalhas, muitas experiências com Deus. E a primeira atitude dele, porque ele sabia do significado de trazer a presença de Deus para Jerusalém, foi exatamente trazer a arca de volta. Essa arca havia sido levada pelos filisteus, e ela ficou 7 meses ali na casa dos filisteus, e depois eles enviaram essa arca para a casa de um homem chamado Abinadab, onde ficou 20 anos essa arca ali. E Davi, então, mandou buscar essa arca para que ela viesse para Jerusalém. Mas aconteceu esse episódio, esse fato, e Davi ficou muito injuriado, ficou muito chateado, ficou muito triste com aquilo que aconteceu. E certamente ele foi buscar em Deus, foi buscar sabedoria, conhecimento, entendimento, o porquê que Uzá havia sido fulminado ali naquele lugar. E aí ele entendeu. Ele certamente recebeu a palavra, recebeu a revelação do Espírito Santo, foi buscar na lei aquilo que já havia sido determinado, que a arca, ela só poderia ser levada pelos sacerdotes, só poderia ser levada pelos levitas. Só eles poderiam carregar, e jamais trazer essa arca através de uma carroça de bois. Então Davi, naquele momento que ele aguardava com paciência, naquele momento contaram para ele o que estava acontecendo na casa de Obed-edom, que havia muitas bênçãos ali. Então ele mandou
já com o entendimento, buscar a arca na casa de Obed-edom, porque ele era um levita e poderia receber a arca ali, para que aquela arca realmente fosse para Jerusalém e, conforme ele tinha planejado, ficasse debaixo de uma tenda, para que todos pudessem ter acesso. Mas o que foi que chamou a atenção de Davi? Quando nós lemos aqui no versículo de número 14, diz que Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Ele vestiu um colete sacerdotal. E é aí que eu quero conversar com você nessa noite. Porque Deus quer que nós venhamos a entender, a compreender, a conhecer aquilo que Ele já predeterminou para todos nós, de restaurar uma posição sacerdotal nas nossas vidas. Davi entendeu que ele era um sacerdote. Davi era um homem que tinha um reinado, mas ele entendeu também que ele estava sentado num trono que não era dele. 1 Crônicas 29 e 23 diz que Salomão sentou-se em lugar de Davi no trono de Deus. Olha que interessante. E o Senhor quer que nós venhamos a compreender isso. Então Davi, esse homem segundo o coração de Deus, teve essa revelação. E Deus quer passar isso para nós, quer que nós venhamos a entender isso, para que nós assumamos essa posição sacerdotal. Veja bem, quando nós falamos em sacerdotes, via de regra, nós pensamos muito em funções eclesiásticas. Nós pensamos muito no sentido de que o pastor é um sacerdote, de que o bispo é um sacerdote, de que ele está ali para pastorear, de que ele está ali para orar, para interceder. Isso é verdade. Mas ele tem uma função pastoral, e ele é um sacerdote que deve ministrar em todos os sentidos. Mas também um médico é um sacerdote. No magistério nós encontramos verdadeiros sacerdotes, que têm um sacerdócio de ensinar, um sacerdócio pela medicina, para curar, para ministrar. Todos nós, na nossa posição, nós temos um sacerdócio. E isso é o que importa, e é isso que Deus quer de mim e de você. É interessante que quando nós olhamos na palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 13, lá no versículo 8, diz que Cristo, Ele já morreu desde a fundação do mundo. Ele já inaugurou um sacerdócio lá. Quando nós caminhamos pela palavra de Deus, nós vamos ver que Abraão, ele deu os dízimos para Melquisedeque, que era um sacerdote sem genealogia, sem princípio, sem fim. Então, o sacerdócio, ele já era uma realidade. Abraão, quando foi chamado, e ele parou num lugar chamado Siquém. Ele saiu da sua parentela e ele parou num lugar, uma cidade chamada Siquém. E lá havia os carvalhos de Moré. E Siquém significa ombros, fala de jugo, e Moré significa ensino. Ou seja, Abraão foi chamado para aprender um novo jugo. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomemos ou tomai o meu jugo, é imperativo, tomai o meu jugo, tomai o meu jugo. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Irmãos, isso é muito importante. Nós precisamos aprender a buscar a presença de Deus. Nós não somos apenas crentes dentro de um aprisco. Nós não somos apenas discípulos, aprendizes. Nós estamos nesse caminho, mas nós temos que tomar posse de uma realidade, de algo que é fundamental, de um sacerdócio. Porque nós somos feitos sacerdotes, sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós fazemos parte da família de Deus, de uma nação santa, de uma raça eleita, de um sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus. E o que faz um sacerdote? Ele ministra. Ele deve conhecer, ele deve internalizar os princípios de Deus para que ele possa ministrar.
e isso é válido para mim, é válido para você. Veja, lembrando ainda do Antigo Testamento, Josué, o Espírito Santo está me lembrando de Josué. Josué diz lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, que ele não se apartava da tenda onde Abraão se encontrava com Deus. Por quê? Porque ele ali queria a presença de Deus. E depois ele foi levantado como um grande sacerdote, um homem de guerra, que foi levar o povo e conduzir o povo para entrar em Canaã. Então nós precisamos da presença de Deus, para que a presença de Deus faça diferença em nós e através de nós, para que a gente possa ministrar nas circunstâncias, onde nós estivermos. O Senhor quer que nós levantemos altares, assim como Abraão levantou um altar em Siquém, assim como ele levantou um altar em Betel, nós levantamos altares. Por que nós levantamos altares? Para apresentar sacrifícios. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis e comproveis qual seja a perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? O que um sacerdote faz? Ele apresenta sacrifício, ele é uma oferta de sacrifício hoje para nós. Para quê? Para que nós possamos ser agradáveis a Deus. Isso que nós queremos, ser agradáveis a Deus. Deus quer que nós tenhamos essa iniciativa de sermos agradáveis a Ele. E nós dependemos completamente do poder do Espírito Santo, que veio fazer morada em nós. Nada podemos fazer se não for pelo poder do Espírito Santo. Mas é interessante, Jesus disse que a porta é estreita e que o caminho é apertado. Quando você ouve isso naturalmente, é difícil de nós compreendermos e nós queremos entrar por essa porta e também percorrer um caminho apertado. Mas ele disse, eu sou a porta. Quando ele diz, eu sou a porta, em João capítulo 10, tudo modifica, porque nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos que Ele é Deus, nós sabemos que Ele venceu o mundo, nós sabemos que pela fé, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Jesus venceu, Jesus percorreu o caminho, Jesus teve revelação dele mesmo lendo as Escrituras para saber o que ele tinha que fazer, aquilo que o Pai queria que ele fizesse, cumprindo o seu ministério, cumprindo a sua jornada para chegar até aquela cruz. Então, quando ele diz, eu sou a porta, e nós entramos por essa porta quando nós nascemos de novo, quando somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, então nós estamos habilitados e nós começamos aí, pode parecer estranho, tomando um genuíno leite espiritual, mas nós já começamos uma carreira sacerdotal. E nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da aliança, vertido naquela cruz do Calvário, porque ali nós somos justificados. E aquele sangue derramado é que nos cobre. E o papai, quando olha para mim e para você, ele vê o sangue de Jesus e te chama de justo. Depois de tudo isso, quando nós aprendemos, quando nós entendemos isso, fica difícil nós não queremos servir a Deus. É um sintoma que todo crente, que todo cristão deve ter, no sentido de querer se dedicar e buscar intensamente a presença de Deus, assim como Davi vestiu uma estola sacerdotal para que ele pudesse ministrar. Porque é diferente, irmãos. Quando você entende que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas serão acrescentadas, você passa a entender que você é um cristão em tempo integral. Não existe diferença entre você vir no culto e você cultuar a Deus lá no seu trabalho, lá na universidade, lá na sua família. Por quê? Porque nós somos cristãos em tempo integral e nós devemos ministrar continuamente. Mas como assim, pastor? Como é que funciona isso?
Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Se você é um pai, você deve ministrar seus filhos. Se você é uma mãe, você deve ministrar seus filhos. Você deve ministrar na escola, se você for um professor, além de você ministrar a matéria, com aquela técnica, com aquele dom, mas você também está ali levantando um altar para Deus. Se você está no seu trabalho, você está levantando um altar para ser um sacrifício vivo ali e fazer a diferença, muitas vezes sem palavra nenhuma, mas orando, intercedendo, porque tenha certeza que outros altares têm algum sacerdote levantando também. Porque, queira ou não, nós somos sacerdotes, e muitas vezes, como crentes, como cristãos, nem percebemos que nós, como sacerdotes, nós damos vazão para coisas que não vêm do Senhor. Se nós formos honestos, se nós formos verdadeiros, se nós queremos realmente nos conformar à palavra de Deus, verdadeira, genuína, nós vamos entender essa bipolaridade que nós temos, ora estar na carne, ora estar no Espírito. E o trabalho do Espírito Santo na aplicação da palavra em nossas vidas é no sentido de nos nutrir, no sentido de fazer com que aquele lixo espiritual, que aquelas impurezas possam sair do nosso meio, para que esse sacerdócio possa fluir cada vez mais. Fala-se muito hoje, e nós utilizamos muitos aplicativos, aplicativo de banco, aplicativo disso, daquilo, de Uber, e nós ali temos as funções e vamos usando os aplicativos, e vira e mexe você recebe atualizações daqueles aplicativos. Esse é o grande aplicativo. Esse aplicativo não sofre atualizações. Esse aplicativo não precisa ter novas funções. Esse aplicativo diz tudo, porque aqui não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que flui, que é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Havia um rei que foi instituído por Deus, que passou a ser rei quando se dividiu o reino, por conta da desobediência de Salomão. Ele ficou com o reino de Judá e Benjamim, e o reino de Israel com as outras 10 tribos. E foi levantado um homem chamado Jeroboão. Jeroboão tinha tudo para ser um grande rei. Ele tinha o apoio de Deus, assim como Saul também tinha. Mas aquele homem deixou a inveja, os ciúmes entrar no seu coração. E ele pensou, se eu deixar que esse povo vá adorar em Jerusalém, eles vão acabar servindo o rei Roboão, que era o rei, que era filho de Salomão, e que estava reinando naquela época. Então o que ele fez? Começou a instituir sacerdotes, para fazerem bezerros de ouro, para levantar postes de ídolos, para que aquele povo fosse adorar naqueles lugares e não fossem lá para Jerusalém. A palavra de Deus relata, através do profeta Oséias, que profetizou durante 40 anos nesse reinado. Ele era contemporâneo de Isaías, mais ou menos 700, 750 a.C. E Oséias, lá no capítulo 6, há um relato de que, assim como os bandos de assaltantes que estavam na estrada de Siquém, assim também eram sacerdotes que ali estavam querendo assassinar as pessoas que por lá passavam. Vamos entender isso. A estrada que ia para Siquém ficava num vale, e de um lado do vale havia o Monte Ebal, e do outro lado o Monte Gerizim. E Moisés, à época, havia selecionado 6 tribos que deveriam ficar no Monte Gerizim para impetrar as bênçãos sobre o povo. E no Monte Ebal, mais 6 tribos impetrando maldições
quando o povo pecava. Sabe, amados, o Novo Testamento, ele nos traz uma responsabilidade muito maior que no Antigo Testamento. Porque nós temos a oportunidade, no Novo Testamento, de ter o próprio Deus dentro de nós. E a palavra de Deus diz em Tessalonicenses, capítulo 5, lá em 1, que nós não devemos apagar o Espírito, nem entristecer o Espírito Santo. É Deus em nós a esperança da glória. Nós temos o selo do Espírito Santo, aquele que tem a capacidade de inclinar os nossos corações. Então nós temos que relevar muito isso, entender muito bem essa diferença. Assim como Davi tinha o Espírito. Para quê? Para que nós possamos ser dirigidos por Ele, segundo a vontade dEle. Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o que a palavra de Deus revela no capítulo 3 de Gálatas? Que nós fomos resgatados da maldição. Jesus se fez maldito por nós. Mas nós somos resgatados da maldição da lei. Porque a lei não aperfeiçoa ninguém. Ela foi instituída que serviu como aio para nos levar até a graça, naquele período. Mas Abraão, antes da lei, antes de Moisés, já havia recebido as boas novas, conforme Gálatas, capítulo 3, versículo 8, ele recebeu a graça, ele recebeu as boas novas, já na sua época. E por isso ele se transformou o pai da fé. E ele também entendeu o sacerdócio. E esse mesmo Espírito Santo, ele quer mostrar para mim e para você hoje, que no nosso imaginário, nós temos que entender que existe 2 montes, um de cada lado, e que existe uma bênção sendo ministrada, e existe também a maldição sendo ministrada. E quem inventou a maldição não foi o diabo. Quem inventou a maldição isso não foi feito no oculto, isso foi feito na luz. Porque o próprio Deus é que lançou a maldição sobre a terra. O próprio Deus é que lançou a maldição sobre o trabalho. O homem teria que trabalhar muito. Isso aconteceu em Gênesis. E essa palavra maldição, ora é kalal, que significa advertência, correção, disciplina. E por que isso acontece? Acontece quando nós pecamos. Acontece quando nós pisamos na bola. Acontece quando nós não queremos estar próximos de Deus. Então nós somos resgatados da maldição da lei, mas não da maldição do pecado. Isso é uma realidade. E o que o Senhor quer conosco hoje é que nós entendamos que nós precisamos estar próximos de Deus. Que nós temos que buscar a presença de Deus, assim como Davi tomou uma atitude de levar a arca para Jerusalém, que nós possamos entender que existe uma estola sacerdotal e que nós temos que ser revestidos desse sacerdócio, para que nós possamos ministrar, para que nós possamos fazer a diferença, deixar a palavra de Deus fluir e fazer a diferença em todos os lugares, levantar esses altares. E quando nós estivermos na estrada, nós, por conta dessa proximidade, ouviremos as vozes de bênção. Sabe por quê? Porque essa estrada leva para Siquém, e Siquém significa ombros, e significa tomar um jugo novo, que é o jugo de Jesus. Significa que nós estamos sendo levados ali para a cruz. E se nós não entendermos o poder da cruz, como disse Paulo aos Coríntios, ele diz: eu não fui chamado para batizar vocês. Eu não fui chamado para falar para vocês através de sabedoria humana, mas eu prego Cristo crucificado, porque eu não posso esvaziar a cruz de Cristo. Nós não podemos esvaziar a cruz, porque se nós esvaziarmos a cruz, a mensagem não tem poder nenhum. A mensagem que tem poder é a mensagem da cruz, é do Cristo crucificado, daquele que morreu e que deu a vida por nós. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode gerar vida, não dá fruto. E quando Jesus diz
Flávio, você quer ser meu discípulo? Então não me negue. Pegue a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, entenda que você tem que renunciar a muitas coisas, que eu ainda vou te mostrar, porque nós estamos num processo de santificação. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O mesmo Deus da paz os santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo, e vos mantenham íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso, é um processo que o Espírito Santo vai aplicando em nós, porque Ele é um intercessor existencial, assim como Jesus é o nosso intercessor legal, e a palavra de Deus, ela se cumpre, porque ela sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo que Ele apraz. Mas ela tem que vir na íntegra, na realidade, na verdade, para ter a aplicação correta naquela área que nós precisamos. E se nós entendemos o nosso sacerdócio, nós vamos buscar essa verdade, nós vamos entronizar essa verdade, nós vamos querer fazer um download nesse aplicativo, para que essa palavra penetre profundamente no nosso espírito. E aí nós teremos, na inspiração do Espírito Santo, a revelação da palavra viva, não da letra que mata, mas do Espírito que vivifica. E vai fazer diferença sim, porque a palavra de Deus é provada, ela é provada, Ele vela pela palavra dEle, Deus não pode mentir. E se a palavra for aplicada, e aquela prática for realizada, você vai ver mudança sim na sua vida. Não tem como não acontecer. Só um sacerdote pode compreender profundamente isso. Assim como Jesus compreendeu. Porque o sacerdote está incluído no seu chamado essa busca constante. O papel da igreja, o papel dos pastores, nos ministérios, é ensinar para que nós sejamos levados a um crescimento da estatura do varão perfeito. Efésios capítulo 4. Por que esse crescimento? Para que nós sejamos mais sábios, para que nós possamos crescer na estatura de Cristo, no caráter de Cristo, e temos mais discernimento para tomar decisões segundo a palavra de Deus. Ele quer que eu e você exerçamos esse sacerdócio. Nós não podemos permitir que outros sacerdotes que ministram para deuses falsos nos assassinem na estrada de Siquém. Nós não podemos deixar que uma visão meramente humanista nos assassinem para a estrada, na estrada que nos leva a Siquém, a tomar um jugo, cujo fardo é leve e esse jugo seja suave, que é o jugo de Cristo. Nós não podemos ter interferências, nem intelectuais. Nós precisamos da palavra de Deus, que é espírito e vida para cada um de nós. E essa palavra faz toda a diferença nas nossas vidas. Disse Oséias ainda, o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus veio como homem. Ele foi impactado pelo mesmo Espírito que deve impactar a mim e você, que é o Espírito Santo. Ele recebeu o mesmo pacote que eu e você. O espírito de conhecimento, de entendimento, conselho, fortaleza, sabedoria e temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 3. 1 a 3. E lá diz que ele se inspirava no temor de Deus. Olha que coisa linda. Jesus, profeticamente, profetizado pelo profeta Isaías, já dizia, ele vai se inspirar no temor de Deus. E esse mesmo salmista, que teve medo quando ele viu o que aconteceu com Uzá, ele teve um medo santo. Um temor puro, conforme ele disse no Salmo 19, que o temor é puro. A sabedoria é pura. A sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e cheia de bons frutos. O sacerdócio, esse sacerdócio nós temos que tomar posse. Nós temos
que tomar posse, nos apropriarmos desse sacerdócio, porque ele faz parte da nossa identidade, do nosso chamado. Não é algo para pastores apenas, é para todo cristão. Porque você vai ministrar na vida da sua família, você vai ministrar muitas vezes na vida dos seus funcionários, como eu tenho tido o prazer de fazer constantemente. Você vai ministrar a palavra de Deus. E faz total diferença. Eu contei pela manhã aqui. Aqui está a minha linda esposa. Mulher sábia. Conhece o Senhor bem antes do que eu. Conheceu o Senhor bem antes do que eu. E um dia já, não me lembro quando, mas já havíamos percorrido uma jornada desses 31 anos que nós estamos casados. Ela disse para mim um dia: eu oro muito por você. Eu intercedo muito por você. Eu falei: que bênção. E o que você ora? Eu oro para que você não caia. Eu oro para que você não adultere. Eu oro para que você não seja infiel a Deus. Eu oro para que você seja um homem de Deus. É? Sim, porque ela é adjutora. Porque a mulher sabe dificular. Porque nós somos uma só carne. Porque é o único lugar na palavra de Deus que é possível ser uma só carne, que é no casamento, numa aliança de marido e mulher. Sabe por que tem muitos casamentos destruídos? Porque falta exercer o sacerdócio. Porque nós somos imperfeitos. Porque todo mundo é passível de cair. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Mas note, através de um casamento que Deus projetou a família, e o diabo quer destruir a família. Quando a palavra de Deus diz no contexto que Jesus diz: eu sou a porta, em seguida ele vai falar: o diabo vem para matar, roubar e destruir. E o nosso raciocínio limitado, o nosso raciocínio superficial, ele vai pensar: o diabo quer destruir a minha família. Bom, é verdade. O diabo quer destruir os meus negócios. Sim, é verdade. O diabo quer destruir as minhas finanças. Sim, é verdade. Mas antes disso, o que o diabo quer é destruir ou roubar a nossa fé. O dia que nós pararmos para pensar e raciocinar, segundo o conceito de fé bíblica, que é a certeza das coisas que se esperam, e o firme fundamento de fatos se não veem. Porque nós cremos que Deus criou o universo pela palavra. O dia que nós raciocinarmos, segundo os pensamentos dos deuses que são mais altos que nossos, Isaías 55. O dia que nós pensarmos, como disse o apóstolo, buscai as coisas do alto, não as que são aqui da terra. O dia que nós pensarmos, como diz o apóstolo em Efésios capítulo 1, que todas as coisas devem convergir em Cristo, tanto as celestiais como terrenas. O dia que nós raciocinarmos e deixarmos que a palavra penetre no nosso coração, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, justiça que se revela no Evangelho, segundo Paulo aos Romanos, nós seremos pessoas diferentes. Porque nós atacamos os lugares errados. Porque nós não conservamos como sal a nossa fé, a palavra. Porque nós ficamos preocupados com as superficialidades. Então, se nós conservarmos a nossa fé, vivermos verdadeiramente a nossa fé, aplicarmos a nossa fé, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, sabendo que é a certeza das coisas que se esperam, com paciência, porque tem o Kairós de Deus. Talvez ele esteja agora trabalhando no Kairós, no tempo dele, porque ele é um martelo que esmiuça a penha, e de repente ele está mexendo no seu coração, porque talvez esteja duro. E ele precisa fazer isso. Isso é amor. O amor de 1 Coríntios 13, que é o amor ágape, o amor incondicional. O amor que corrige, que disciplina, mas que edifica também. E quando aquela parte estiver tratadinha, sabe o que vai acontecer? A glória de Deus vai se manifestar. E sabe o que vai acontecer quando a glória de Deus se manifestar? Você e eu
seremos manifestados em glória com Ele. Porque você santificou aquela área. É o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. É loucura para os homens, o Cristo crucificado. Na Santa Ceia, no capítulo 11 de Coríntios, ele não pede para lembrar da vida, mas ele pede para se lembrar em memória da morte. Porque sem a morte não há vida. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. É uma matemática diferente. É um raciocínio diferente a maneira de pensar de Deus. E nós precisamos nos manter nessa estrada para ser quem? Para tomar esse novo jugo. Constantemente. Porque a cruz que eu e você pegamos, que significa a renúncia de muitas coisas, e o nosso Deus falará conosco pessoalmente, é para crucificar a nossa carne. Porque Deus não aceita nada que seja da nossa própria carne. Nada, a Bíblia diz, nada. A nossa carne não produz nada de bom. Nada. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Então vamos deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que Ele produza vida através da palavra. Para que Ele possa penetrar lá nas profundezas do meu e do seu coração. Naquele compartimento que está precisando, talvez de uma limpeza, está precisando de um trato. Isso é bom demais. Por que é bom demais, pastor? É bom demais porque você vai experimentar a glória de Deus. É dessa forma que Deus trabalha. Deixe Ele trabalhar na sua vida. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se você entendeu essa palavra, se você absorveu aquilo que o Senhor realmente quer dizer a respeito do personagem Davi, que teve a experiência e teve a revelação do Senhor, de que ele deveria tomar uma posição sacerdotal, para que ele pudesse ser o melhor rei, para que ele pudesse ser um bom pai, para que ele pudesse cuidar das coisas de Deus com maestria, no poder do Espírito Santo e agradando a Deus. Se você não entendia que você tem um chamado sacerdotal, se você entende que você tem um chamado sacerdotal, mas de alguma forma, de alguma maneira, você abandonou, você deixou de lado, fala com Deus. E eu queria encorajar você, que se você quer ser agradável a Deus, se você quer ser um ministro de Deus, não é ter uma função eclesiástica apenas, ser um pastor, um diácono, um obreiro da igreja. É lá onde você está no teu chamado cultural. Porque você é sacerdote, você é uma sacerdotisa para fazer a diferença. Você cuida das coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas. Creia nisso em nome de Jesus. Ele cuida das coisas que Ele pede para a gente fazer. Ele cuida da nossa casa, da nossa família. Mas queira ser esse sacerdote. Eu queria encorajar você. Se você entende que você precisa dessa unção, a unção que despedaça todo jugo, e a unção de um sacerdote, de uma sacerdotisa, eu vou pedir que você se coloque de pé, que eu vou orar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.